Meu namorado me convenceu a publicar isso aqui porque achamos o evento muito curioso. Há aproximadamente um mês, começamos a ouvir um celular tocando dentro de nossa casa. É um telefone com um toque de chamadas e mensagens desconhecido. Não é de nenhum de nós e toca a qualquer hora, até mesmo de madrugada. Não entendemos de onde vem esse som, por mais que o tenhamos procurado. Também não é provável que esse ruído venha de outra casa e chegue até aqui, porque estamos em um local um pouco isolado e nossos vizinhos mais próximos são um restaurante com uma varanda ao ar livre. Sendo assim, é impossível que alguém deixe o celular na varanda o dia todo e a noite toda. Também descartamos a possibilidade de alguém ter esquecido seu telefone aqui em casa, já que a bateria deveria ter acabado em algum momento. Sei que isso não é exatamente um tema paranormal, mas não temos nenhuma explicação, e esse evento está se repetindo com mais frequência. O som parece muito próximo. Já pensamos em teorias absurdas, como a possibilidade de haver pessoas vivendo dentro das paredes de nossa casa, já que ela é uma construção de estilo colonial com paredes muito grossas. Ou então que estamos ouvindo talvez o celular de outra dimensão. Alguém já passou por algo parecido? Oi a todos do canal. Estou enviando minha história e espero que gostem. Faço parte do Exército e estávamos fazendo um patrulhamento entre a Serra de 2 estados que já parecem desolados pelo tráfico. No entanto, naquele momento e naquela área onde nos haviam designado, estávamos relativamente tranquilos. Um senhor bastante rico tinha uma casa no lugar mais bonito daquela área de mata por onde transitávamos, bem no final do caminho asfaltado. Se eu pensasse mal, diria que ele mesmo mandou construir aquela estrada com dinheiro público quando trabalhou no governo. O único lugar a que aquela estrada levava era a sua casa. Depois continuava como estrada de terra até as demais casinhas assentadas mais acima no morro. Algum amigo lhe telefonou dizendo que homens estranhos haviam se aproximado de sua casa e acabaram nos enviando uma patrulha de 8 homens, apenas para marcar presença e dar-lhe um pouco de segurança. Na verdade, as ordens era só dar uma volta e voltar, apenas para que nos vissem. Mas ao chegar, recebemos instruções para ficar na área até uma nova ordem. Subimos um pouco mais daquela casa pelo caminho de terra para ver se encontrávamos algum movimento e, acima de tudo, algo para comer. Mas parecia um lugar deserto. Se as poucas casas do local ainda tinham habitantes, eles se escondiam muito bem. Descemos novamente e, ao chegar à casa, uma moça estava na frente, na entrada daquele enorme terreno que a cercava. Ela nos acenou e nós aproximamos. Disse que podíamos comer lá, algo que não queríamos aceitar, mas diante da necessidade e por sentir que realmente não havia perigo, acabamos aceitando. Já tinham a comida pronta para nós. 2 homens armados, provavelmente seguranças, ajudaram a levar a comida até nós e tentaram puxar conversa. "Vocês já ouviram?" nos perguntaram. Sem saber ao que se referiam, dissemos que não. "Quer dizer que ainda não notaram nada de estranho por aqui? Não entraram na floresta, por isso estão dando voltas tão tranquilos", disse o mais velho deles, rindo enquanto se afastava. "Se quiserem entender, quando terminarem de comer, me acompanhem, por favor", disse um rapazinho. Terminei de comer primeiro e, junto com outro companheiro, chamamos aquele jovem segurança. Pedimos autorização para acompanhá-lo ao interior da propriedade para que nos mostrasse o que os deixava tão inquietos. A casa estava totalmente fechada, muito luxuosa e parecia impressionantemente protegida. A tarde já estava acabando. Chegamos até o extremo do terreno e ali, no meio do muro, havia uma pequena portinhola que dava para o morro. Como era de grade, podíamos ver do outro lado, mas não parecia haver nada além de mato.
Não havia caminho. Perguntamos por que tinham construído uma porta traseira tão inútil, mas o segurança também não sabia a resposta. Era feita de grades muito grossas e parecia impossível que alguém pudesse forçá-la. Por aqui saiu a senhora, nos disse. Que senhora? Perguntei. Do que você está falando? Uma noite vimos ela sair da casa, a mãe idosa do patrão, caminhando de camisola. Meu companheiro a seguiu. Eu fui acordar o chefe e com ele e a moça que ajuda na casa, nos pusemos a procurá-la. Procuramos e procuramos até que amanheceu e nada, nem um sinal, como se a floresta a tivesse engolido. Um som vindo da floresta nos interrompeu e o rapaz, assustado, começou a arregalar os olhos. Olha, ali está, disse ele. Não se via absolutamente nada além daquele portão, e o restante da floresta era muito, muito escura. Vamos procurá-la. Por que não a deixaram entrar? Eu disse. Não, chefe, o senhor não entende, respondeu ele. Já faz muitos anos que a senhora foi embora, mas há algo ali. Primeiro as meninas a viram do segundo andar. Disseram que a avó estava andando entre as árvores. Ninguém acreditou até que o patrão também a ouviu, e depois nós. E ultimamente tem sido a mesma coisa todos os dias. É mesmo? Retruquei. E por que só agora se assustam? Se escutam isso todos os dias? Porque ontem à noite abriram esse portão, chefe. Olhei para o portão e a corrente estava brilhando. Era evidente que a corrente que a trancava agora era nova. Também era evidente que o dono da casa não podia tirar sua família dali. As meninas estavam doentes e precisavam se recuperar. E o que seu patrão fez? O que ele fez quando se assustaram com esse espectro rondando a casa? Perguntei. Ele ligou para um dos amigos dele, algum funcionário, dizendo que tinham visto homens armados na região, para que enviassem vigilância. Eu estava muito irritado e avisei meu superior rapidamente. Ele se comunicou pelo rádio, mas nos instruíram novamente a não abandonar o local até segunda ordem. Ei! Gritou de repente um colega, apontando a arma para a escuridão enquanto avançava alguns passos. Nosso veículo estava estacionado ao lado da estrada, na entrada da casa, e um companheiro saiu das árvores. Tem alguém aqui, ele disse, e todos adotamos uma formação defensiva. Iluminamos a floresta com lanternas, mas não vimos nada. Depois fizemos uma varredura na área e ao redor da casa. Eu encontrei uma porta de grade no muro dos fundos. Os galhos que a encobriam haviam sido dobrados, como se alguém tivesse caminhado desde a floresta até aquela porta pouco tempo antes. O mesmo colega encontrou o que parecia uma sombra branca. Como uma mulher de vestido ou camisola? Perguntei. Ele apenas me olhou, confuso, sem responder. Todos sabíamos que havia algo estranho. Era algo que se sentia no ar. Recebemos a ordem de voltar ao quartel. Despedi-me do guarda com quem conversávamos. Entramos no veículo e eu comecei a refletir. Na verdade, estava pensando em como contaria isso para minha esposa, que adora histórias de fantasmas e foi quem me apresentou a esse tipo de coisa. Às vezes eu pensava, a imaginação das pessoas é poderosa, mas naquele lugar realmente se sentia algo estranho no ar. Fora que isso não explicava como um colega, que nem conhecia a história, tinha visto algo. O que será que aconteceu com aquela senhora? Qual o mistério por trás de um desaparecimento tão estranho? Pensava isso quando de repente a unidade freou bruscamente e quase perdemos o controle em uma curva. Um dos colegas bateu forte e paramos para ajudá-lo. O motorista e o passageiro do banco da frente estavam seguros do que tinham visto. Uma senhora de camisola atravessando a estrada às pressas. Eles mencionaram que quando chegou ao meio da pista, ela parou, mas não a atropelamos. Foi como se tivesse se desfeito no ar, como se fosse um fantasma. Vasculhamos tudo ao redor, mas acabamos voltando sem achar ninguém.
Até hoje, essa é uma das experiências mais estranhas que me aconteceu. O que será que aconteceu com aquela senhora? Olá, diário. Meu nome é Alex e quero compartilhar com vocês uma história que meu avô Pereira me contou. Ele sempre foi como um segundo pai para mim. Esta foi a primeira vez que passei o Natal sem ele, porque infelizmente ele faleceu há alguns meses. Não consigo parar de pensar nas coisas que compartilhamos e nas histórias que ele me contou. Decidi escrever para vocês porque acredito que contar essa história é uma forma de lembrá-lo e manter sua memória viva. Meu avô viveu toda a sua vida em um pequeno povoado aqui no Rio de Janeiro, um lugar cheio de tradições e lendas. Desde que eu era criança, minha família e eu costumávamos visitá-lo todo dezembro e passávamos o Natal juntos. Algo que sempre me chamou a atenção era que meu avô, mesmo sendo mega devoto, nunca ia à igreja durante as festas natalinas. Seja na missa de Natal ou qualquer outra atividade, ele sempre encontrava uma desculpa para ficar em casa. Eu nunca entendi por que ele fazia isso. Ele participava de todo o resto, decorava a casa com luzes, preparava variados sucos naturais e ajudava na ceia. Mas quando chegava a hora de ir à igreja, ele sempre dizia algo como: "Vão vocês, eu fico aqui preparando as coisas." Quando éramos pequenos, não dávamos importância. Mas, conforme fui crescendo, percebi que ele evitava a igreja a todo custo no mês de dezembro. Tudo mudou há alguns anos, durante um Natal que, sem saber, seria o último que passaria com ele por lá. Naquela noite eu estava muito doente, com um resfriado tão forte que me obrigou a ficar em casa enquanto minha família ia à missa da meia-noite. Meu avô, como sempre, ficou comigo. E enquanto comíamos algo leve antes da ceia de Natal, não consegui evitar e perguntei aquilo que estava rondando minha mente há anos. "Vô, por que você nunca vai à igreja no Natal?" Ele me olhou por um momento e depois suspirou, como se soubesse que mais cedo ou mais tarde teria que responder essa pergunta. Ele se levantou da mesa, pegou um pouco de suco e, ao voltar, disse: "Vou te contar algo, mas quero que me prometa que não vai contar a ninguém da família, a ninguém em quem você não confie, porque nunca vão acreditar." Assenti, e ele começou a falar. Meu avô me contou que quando era jovem, os sinos da igreja tocavam sempre à meia-noite na véspera de Natal, anunciando sua chegada. Mas o estranho era que o campanário estava interditado havia muitos anos. Ele explicou que, segundo as pessoas do povoado, o responsável pelos sinos havia morrido ali mesmo, em uma noite de Natal, sob circunstâncias nunca esclarecidas. Alguns diziam que ele havia caído acidentalmente enquanto tentava tocar os sinos, outros que algo o havia empurrado. Depois disso, o campanário foi interditado porque diziam que era perigoso. Mas misteriosamente os sinos continuavam a tocar toda meia-noite de Natal. Meu avô disse que quando era jovem, essas histórias pareciam interessantes, mas apenas isso. Até que um dia decidiu descobrir o que realmente acontecia, o porquê dos sinos tocarem na véspera de Natal. Era uma véspera de Natal como qualquer outra, ele contou. Depois da janta, quando todos foram para a sala conversar, eu saí rumo à igreja. Não sei exatamente o que estava procurando. Talvez queria provar que era tudo um truque, ou talvez queria confirmar que o que diziam era verdade. Ele explicou como conseguiu entrar no recinto. A igreja estava fechada, mas o portão não estava completamente trancado, então ele conseguiu se esgueirar para dentro. Ele me contou como tudo estava escuro, quente e silencioso, mas à medida que se aproximava do campanário, sentiu que o ar ficava mais frio. As escadas que levavam ao alto eram de madeira velha e bichada, mas ele decidiu subir mesmo assim. Conforme subia, começou a ouvir um som suave, como um murmúrio,
algo que a princípio pensou ser o vento. Mas quando chegou ao topo, viu algo que o deixou paralisado. Os sinos, que estavam cobertos de poeira e abandonados, tinham marcas, como se alguém os tivesse usado recentemente. Então ele viu. Havia alguém ali. Ele disse, baixando a voz, como se temesse que alguém pudesse nos ouvir. Te juro que havia alguém ali. Um homem, ou pelo menos parecia. Ele estava parado atrás das janelas, com roupas muito parecidas com as dos bandeirantes. Não consegui ver bem o rosto dele, mas ele falou comigo. Você veio me ajudar? Ele disse com uma voz pausada e grave. Meu avô contou que tentou responder, mas não conseguiu. Era como se seu corpo não obedecesse. Então a figura deu um passo em sua direção e naquele momento ele notou algo que o encheu de terror. Os olhos dele não estavam lá. Ele só tinha 2 cavidades escuras e vazias, meu avô disse. Agora é sua vez. Aquela tranqueira falou, estendendo a mão para mim. Chegou sua hora. Foi nesse momento que meu avô reagiu. Ele correu tão rápido quanto pôde, descendo as escadas e quase tropeçando várias vezes. Enquanto fugia, os sinos começaram a tocar bem fraquinho, como sempre faziam, e ele não parou de correr até chegar em casa. Desde então, ele nunca mais se aproximou da igreja no mês de dezembro. Quando terminou de contar a história, ele me olhou nos olhos e disse algo que nunca vou esquecer. Não importa o que você ouça, filho, nunca vá atrás disso. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, fiquei pensando no que ele havia me contado, e embora soubesse que o campanário continuava interditado, pouco antes da meia-noite, achei ouvir o som dos sinos. Hoje, ao me lembrar do meu avô e escrever isso, não consigo evitar sentir um nó no estômago. Talvez o que ele me contou tenha sido real, ou talvez tenha sido uma forma de me alertar para não me envolver em coisas que não devo. Talvez alguns riam de mim, como ele pensava. Mas toda vez que ouço sinos de igreja, mesmo aqui na cidade, ainda sinto que são os sinos lá do povoado. Depois de uma fase bem difícil, acabei em uma cabana velha nos Ozarks. É isso que acontece quando você perde o emprego, não consegue acompanhar os pagamentos da hipoteca e sua casa vai a leilão. Não tem como mentir, isso é horrível. Minha esposa faleceu de câncer há 2 anos e desde então cada dia parecia uma luta contra a correnteza. Eventualmente fiquei sem forças. Depois que o banco tomou minha casa em 2014, pedi um favor a um velho amigo que possuía uma cabana no Arkansas, perto da borda da floresta. Ele disse que eu poderia alugar por quase nada, pelo menos até me reerguer. Assumi que seria melhor do que dormir na minha caminhonete velha. Então juntei o pouco que me restava e me mudei. Se você não conhece Ozarks, lá é tranquilo, mas também pode fazer você se sentir como se estivesse vivendo em outro mundo. A cabana ficava ao lado de uma estrada de cascalho estreita, ladeada por árvores altas e tortas. O lugar era pequeno e bem feio, sem TV, sem internet, e a varanda inclinava-se um pouco para a direita. As noites lá eram escuras como breu, e os vizinhos mais próximos estavam a cerca de 1 quilômetro de distância. Disse a mim mesmo que o silêncio me ajudaria a pensar, a processar a perda da minha esposa e a planejar os próximos passos. As primeiras semanas foram tranquilas. Passei a maior parte dos dias enviando currículos da biblioteca local. Essa biblioteca ficava a cerca de 1 hora de carro e passava as noites consertando vazamentos ou reforçando tábuas soltas. Mantinha-me isolado, ouvindo muitos sons da vida selvagem à noite. Corujas, raposas e gambás revirando o lixo, mas nada que me assustasse muito.
A sensação de viver cercado pela natureza nunca me fez se sentir muito sozinho. Bom, por volta da terceira semana comecei a notar coisas estranhas. Uma noite, ouvi sons de farejar bem do lado de fora da janela do meu quarto. Era como algo com um focinho curto farejando a parede. Era um som muito distinto de respiração pesada e molhada. Na época assumi que era um urso negro, mas eu já morava no Arkansas há tempo suficiente para saber como os ursos normais soam, e aquilo não era igual. Os ursos têm um tipo de sopro mais profundo, mas isso era mais agudo, com ocasionais grunhidos. Lembro-me de apagar o abajur ao lado da cama para tentar olhar pela janela sem reflexo, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. Quando abri a janela para tentar iluminar com uma lanterna, o som parou abruptamente, como se o que estivesse lá fora tivesse decidido fugir. Algumas noites depois, encontrei pegadas frescas na terra ao lado da varanda. Eram grandes, mas não tão grandes quanto uma pata típica de urso negro. E o que realmente me intrigou foi o formato. Os dedos eram muito longos e parecia haver um arco mais curvado. Isso me deixou arrepiado. Podia ser algum urso doente ou sarnento, claro, mas algo nessas pegadas estava simplesmente errado. Naquela mesma noite, encontrei marcas de garras ao longo do lado da cabana, perto da janela da cozinha. Estavam dispostas horizontalmente, como se algo tivesse se erguido nas patas traseiras e arranhado a madeira com garras longas e curvas. Não parecia o arranhão usual de um urso para mim. Comecei a formar uma espécie de lenda na minha cabeça, que alguma variação local de um urso negro ou alguma outra criatura estava vivendo ali comigo, e se era pacífica ou não, ainda restava ver. No entanto, não sou zoologista. Cada dia que se passava trazia mais evidências inquietantes de que algo incomum estava rondando. Certa manhã acordei e encontrei a lata de lixo virada, a tampa meio mastigada, e havia esses pelos cinzentos estranhos presos na dobradiça. O pelo era escasso, fino, quase irregular, e os fios em si eram ásperos. Pareciam mais cerdas de javali do que pelo de urso, embora fossem longos demais para ser de um javali. Conforme as semanas passavam, as visitas noturnas tornaram-se mais frequentes. Pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, eu ouvia passos arrastados além da varanda. Ocasionalmente, via uma forma ampla e curvada se movendo entre as árvores, se houvesse luz suficiente da lua. Nunca consegui uma visão clara, mas pelas breves aparições, vi que tinha uma estrutura pesada, um focinho como o de um porco e pelo irregular, o que lhe fazia parecer sofrer de alguma doença. Sinceramente, aquilo me dava arrepios. Tentei me convencer de que era apenas um urso negro doente, mas no fundo não achava que fosse tão simples. Uma noite ouvi um grunhido profundo perto da porta dos fundos. Soava frustrado, como se estivesse tentando entrar, mas não conseguia descobrir como. Peguei meu taco de beisebol e fui andando na ponta dos pés até a porta. Houve um momento em que nós dois ficamos parados. Eu podia senti-lo lá fora através da fina madeira. Eu podia ouvir uma respiração baixa e ofegante. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que aquilo podia ouvir. Então, assim como antes, foi embora, me deixando ali com gotas de suor escorrendo pelo meu rosto. As coisas começaram a piorar quando aquilo começou a arranhar as janelas à noite. Eu acordava com o som de unhas raspando no vidro. Parecia que estava tentando encontrar um jeito de entrar e testava diferentes lugares. Às vezes aquilo deixava manchas na janela, um resíduo gorduroso e de cheiro horrível que me custava horas para limpar. Passei a temer o pôr do sol ali, acendendo velas pela cabana mais por conforto do que por iluminação real, como se um pouco mais de luz pudesse manter aquilo longe. Quando não estava zanzando para lá e para cá, eu lidava com a dor pela perda da minha esposa e com o estresse de estar sem dinheiro e quase sem teto.
A incerteza sobre o futuro me dava uma agonia imensa. Às vezes a cabana parecia uma prisão, mas eu ficava porque era barato e realmente não tinha outras opções. Meu amigo disse que eu podia ficar lá indefinidamente, e meu orgulho não me deixava pedir um sofá emprestado a parentes. Então eu aguentei. Mas veio a pior noite, a noite em que acho que quase fui destruído. Já era fim de março, um pouco mais quente, e os bosques ao redor da cabana cheiravam a folhas úmidas e seiva fresca. Eu estava do lado de fora, na varanda, andando de um lado para o outro com uma caneca de café, tentando apenas aproveitar a paz. Mas os pelos na nuca se arrepiaram. Era aquele sexto sentido me dizendo que eu não estava sozinho. Depois de um tempo, ouvi galhos se partindo à minha esquerda. Apontei minha lanterna, captando um vislumbre daquela forma. Era grande e curvada, coberta de pelos ralos e manchados. Desta vez estava a apenas uns 6 metros de mim, meio escondido atrás de uma árvore. Quando nossos olhos se encontraram, ouvi aquilo grunhir para mim. Um grunhido contínuo que foi subindo até se transformar em um guincho agudo, e com um passo enorme, a coisa veio na minha direção. Entrei em pânico. Deixei a lanterna cair e corri da varanda, esperando conseguir dar a volta e entrar pela porta da cabana antes que aquilo me alcançasse. Minhas botas escorregaram na lama e eu podia ouvir a criatura respirando. Estava muito perto. Consegui me desviar entre alguns pinheiros grossos. A adrenalina no meu corpo era a única coisa me mantendo em movimento. Ouvi passos pesados, se é que dava para chamar de passos, logo atrás de mim, e juro que sentia um bafo quente na nuca. Desviei ao redor de uma árvore, quase batendo o rosto no tronco. Foi então que vi a luz da varanda da cabana no canto da visão. Me empurrei para frente, meio que escorregando e meio que correndo em direção à porta. Por algum milagre cheguei à varanda, puxei a porta e me joguei para dentro. Meu ombro bateu em uma coluna de metal, mas eu não me importei. Chutei a porta para fechá-la e passei o ferrolho. Depois desabei no chão. Lá fora ouvi aquilo uivar. Foi horrível. Era um gemido profundo que terminava em um som semelhante ao de um porco. Estava tão perto que eu conseguia ouvir a madeira da varanda rangendo sob o peso dele. Meu corpo inteiro tremia, mas fiquei ouvindo, com o coração disparado. Por alguns segundos aquilo arranhou e bateu na porta. Rezei para que não a quebrasse. Então, de repente, deve ter corrido embora, porque tudo ficou em silêncio, exceto pelo sangue martelando nos meus ouvidos. Aquilo foi a gota d'água. Eu não conseguia mais viver naquela cabana. Em menos de uma semana, encontrei um trabalho temporário em um supermercado próximo. Consegui dinheiro suficiente para abastecer minha caminhonete e fui embora. Disse ao meu amigo que ele podia ficar com o último mês de aluguel. Eu estava decidido. Não sei se ele acreditou na história sobre a criatura. Ele apenas balançou a cabeça e disse que ia investigar. Agradeci a ele várias vezes por me deixar morar lá, mas nunca voltei para saber se ele viu alguma coisa. Hoje em dia, a vida tem sido muito mais gentil. Consegui um emprego decente que paga as contas. Até me mudei para um pequeno apartamento longe de qualquer floresta densa. De vez em quando tenho pesadelos sobre aquela noite. Acho que é normal para esse tipo de trauma. Ser perseguido e quase atacado por aquilo me marcou. Talvez eu nunca saiba realmente o que era aquilo, mas aprendi que compartilhamos o mundo com coisas que não entendemos completamente. Me chamo Maísa e alguns anos atrás decidi fazer uma venda de garagem da casa que precisei comprar aqui no Canadá. Minha garagem estava transbordando de tralha, móveis velhos, caixas de livros e roupas ainda com etiquetas dos antigos inquilinos. Então achei que era hora de liberar espaço e, quem sabe,
ganhar um pouco de dinheiro no processo. Por volta das 10 da manhã de domingo, minha entrada estava cheia de mesas cobertas de coisas que eu esperava vender. Os vizinhos iam e vinham, examinando os itens e perguntando os preços. Alguns pechinchavam e outros apenas entregavam notas amassadas. No geral, sorriam, faziam um pouco de conversa fiada e seguiam em frente. No final da manhã, estranhos começaram a notar a venda enquanto caminhavam ou dirigiam por ali. E quanto mais pessoas se reuniam, mais gente notava a venda. Por volta das 11 ou 11h30, o movimento de pessoas aumentou bastante e eu estava fazendo várias vendas. Em certo momento, notei um homem parado perto de uma mesa de ferramentas. Ele pegava uma chave inglesa, depois um martelo, virando-os nas mãos como se estivesse decidindo entre um ou outro. Ele vestia uma camiseta cinza bem velha, jeans e um boné dos Simpsons. Havia algo incomum nele, algo no jeito que seus olhos se moviam de um lado para o outro, que me deixou inquieta. Presumindo que ele estava procurando por quem estava organizando a venda, fui até ele e me apresentei. O homem disse que estava interessado nas ferramentas e perguntou se eu tinha mais. Sua voz era meio sem emoção, como se estivesse lendo de forma bem ruim. Apontei para uma caixa com coisas diversas no fundo da garagem e ele acenou com a cabeça antes de caminhar lentamente até lá. Ao meio-dia, o fluxo de pessoas diminuiu e, como eu estava cansada, decidi encerrar. Foi então que notei o homem do boné dos Simpsons novamente. Ele estava lá há quase 1 hora sem comprar nada. Ele andava de um lado para o outro na beira da garagem, passando pelas mesas como se não tivesse visto tudo mais de 3 vezes. Naquele momento, ele não parecia mais estar olhando para os itens, parecia estar olhando para mim. Tentei ignorá-lo e anunciei que estava prestes a encerrar a venda e me concentrei nos últimos compradores. Uma mulher perguntou sobre um abajur. Um adolescente comprou um monte de CD de PlayStation, mas o tempo todo eu mantinha um olho no homem do boné, tentando fingir que não estava fazendo isso. Quando a garagem ficou vazia, exceto por ele, comecei a guardar as coisas. Disse a ele que a venda tinha acabado e que precisava levar tudo para dentro. Ele não foi embora. Apenas ficou parado, me observando com as mãos nos bolsos. Comecei a ficar nervosa, mas disse a mim mesma que ele era inofensivo, apenas um pouco estranho, e que era minha ansiedade falando. Carreguei algumas caixas para dentro da garagem, sempre de olho nele. Quando me virei novamente, ele tinha se aproximado. Agora estava no meio da garagem, olhando para uma das mesas. Ele mencionou algo sobre as ferramentas de novo, mas sua entonação não parecia realmente uma pergunta. Eu disse bem séria que as ferramentas não estavam mais à venda, que o dia tinha acabado. Ele acenou, mas não foi embora. Em vez disso, abaixou-se e pegou um martelo, virando-o nas mãos novamente. Naquele momento, senti minha garganta secar. Disse para ele colocá-lo no lugar e ir embora, mas ele apenas me encarou, como se estivesse pensando em fazer algo. Não sei o que o motivou. Talvez tenha sido o jeito como eu disse, ou talvez ele já estivesse planejando aquilo o tempo todo. Num segundo ele estava parado, e no outro estava vindo em minha direção, muito rápido. Recuei, tropeçando na borda da garagem. Ele levantou o martelo e eu me virei para correr. Mal consegui chegar à saída antes dele me agarrar, cravando as unhas em meu braço. Me desvencilhei, puxando com força, mas tropecei em uma caixa de brinquedos. Ele estava logo atrás de mim, pairando sobre mim enquanto eu me arrastava para trás, procurando por algo para me defender. Minha mão encontrou algo sólido e pesado, uma chave inglesa da caixa que ele havia revirado antes. Sem pensar, balancei a chave, que o acertou com um som horrível. Ele cambaleou para trás, segurando na mesa com o rosto contorcido de raiva. Não esperei para ver o que ele faria em seguida. Me levantei e corri, entrando pela porta lateral da casa.
Bati a porta, tranquei e me encostei nela, tentando ouvir qualquer som do lado de fora. Por um momento tudo ficou quieto, então ouvi o som de passos sobre as pedras, se afastando. Fui até a janela, olhando pelas persianas, e ele tinha desaparecido. A garagem estava vazia e as mesas da venda espalhadas com o que tinha sobrado das minhas coisas. Liguei para a polícia, com a voz tremendo enquanto explicava o que havia acontecido. Para minha surpresa, eles chegaram mais rápido do que eu esperava. Mostrei onde tinha acontecido. Apontei para o martelo que ele deixou cair e para a chave inglesa que ainda estava no chão da garagem. Eles pegaram meu depoimento, fizeram perguntas que eu mal conseguia responder, mas nunca o encontraram. O homem que transformou uma venda tranquila em um pesadelo desapareceu tão rápido quanto apareceu. As semanas se passaram e eu ficava esperando que ele voltasse para terminar o que começou. A cada carro que entrava na entrada ou batida na porta, meu coração disparava. Parei de fazer vendas de garagem e deixei de abrir aquela porta. Não consigo esquecer o olhar dele em mim e a mão segurando o martelo com força. Algumas noites, sonho com o que aconteceu e acordo com a cama ensopada de suor. Não sei se algum dia irão pegá-lo ou se ele está por aí procurando sua próxima vítima. Tudo o que sei é que nunca mais me sentirei verdadeiramente segura em minha própria casa. Minha história talvez seja muito curta, mas quero compartilhá-la com vocês. É uma dessas muitas coisas que me aconteceram nos anos em que fui soldado. Isso aconteceu saindo de Ensenada, na Baixa Califórnia, em uma estrada em direção a Tecate, onde tínhamos um posto de inspeção. Em uma ocasião de madrugada, vimos que um carro se aproximava em alta velocidade e ficamos em alerta. Tratava-se de uma senhora e uma moça. Elas estavam chorando, como se estivessem em estado de choque. Diziam que tinham acabado de ver um acidente. Um carro que havia capotado e pessoas que ficaram espalhadas pela estrada. Havia vários de nós na área. Então nos deram ordem para ir ajudar enquanto os serviços de emergência eram chamados. Chegamos ao ponto que nos indicaram, mas não havia nada. Nenhum sinal de acidente ou de vítimas. As mulheres que nos haviam avisado chegaram logo atrás de nós e pararam. Elas desceram do carro e gritavam desesperadas que aquilo tinha que estar ali. Andavam como loucas para todos os lados, procurando algum sinal, mas não havia nada. Eu fiquei bastante irritado com elas e me aproximei para perguntar o que diabos se tratava aquilo. Sentia que podiam estar em conluio com algum grupo de bandidos para nos distrair, nos separar e enfraquecer o posto. Elas começaram a ficar muito assustadas. Me juraram que não era nada disso. E quando eu estava mais bravo, um colega colocou a mão no meu ombro e me acalmou. As mulheres subiram no carro e foram embora. Meu colega me pediu que caminhasse com ele. Nos afastamos cerca de 50 metros do veículo e ele iluminou algo com a lanterna. Iluminou várias cruzes ao lado do caminho que ainda devem estar lá para quem passar por aquele lugar. Eram dessas cruzes que marcam o local de um acidente. Aparentemente era uma família com crianças. Voltamos ao posto e avisamos que era um alarme falso, que não havia nenhum acidente. Por alguma razão, a ambulância nunca chegou. Dias depois, conversando com o dono de uma loja que ficava quase em frente ao nosso posto, ele me disse que não era raro alguém aparecer morto de medo na loja ou no posto durante a madrugada, dizendo que tinha acabado de ver um acidente horrível com corpos na estrada. O incrível é que era sempre no mesmo lugar, sempre condenado a se repetir diante dos olhos de algum infeliz sensível demais que passava por ali.
Eu moro em uma casa de bairro com minha irmã mais velha. Alugamos o lugar e dividimos as contas. Isso aconteceu em outubro passado, quando o clima estava começando a esfriar. Minha irmã tinha planos de encontrar alguns amigos em outro estado, então ela ficaria fora por quase uma semana inteira. Ela me convidou, mas eu não podia tirar folga do trabalho. De qualquer forma, ela saiu na segunda de manhã, que era um dia em que eu não trabalhava. Eu limpei a casa e aproveitei para ter um tempo sozinha. No mesmo dia, por volta das 14 horas, houve uma batida na porta. Achei que fosse talvez um pacote que minha irmã tivesse encomendado, então fui atender. Na porta havia um homem com uns 40 e poucos anos. Ele não estava segurando nenhum pacote ou algo assim. "Olá, como posso te ajudar?" perguntei. O homem me olhou nos olhos por um tempo desconfortavelmente longo antes de responder. "Ah, eu só queria ver quem morava aqui. Desculpe, não quis incomodar." Ele sorriu, fez um aceno com a cabeça e foi embora. Achei aquilo estranho e realmente não entendi o que ele quis dizer com aquilo, mas fechei a porta e continuei meu dia. Até onde eu sei, nada mais aconteceu pelo resto da tarde. No dia seguinte eu tinha trabalho, então acordei cedo e fui para o escritório. Voltei para casa às 18 horas. Meia hora depois, enquanto eu estava cozinhando o jantar, houve outra batida na porta. Olhei pelo olho mágico antes de atender dessa vez, e era o mesmo homem do dia anterior. Foi fácil reconhecê-lo porque ele estava usando exatamente as mesmas roupas. Abri a porta, mas dessa vez com mais hesitação. Apenas uma fresta. "Está tudo bem?" perguntei. Ele sorriu e disse como se eu estivesse sendo boba por perguntar. "Claro que está tudo bem." Ele então disse que estava só verificando como eu estava. A maneira como ele disse isso foi como se fosse algo esperado ou natural. "Ah, você é meu vizinho? Eu não sabia." Respondi assumindo que ele devia ser um daqueles vizinhos mais velhos e curiosos. Ainda seria estranho ele vir me checar, mas ao menos explicaria algo. "Não, só estava andando por aqui", ele disse. Ele estava realmente começando a me assustar, então disse que estava bem e fechei a porta. Esperei que ele saísse da minha varanda e voltei a cozinhar. Mandei uma mensagem para minha irmã naquela noite, perguntando se ela já havia encontrado aquele homem antes, mas ela disse que não. Fiquei paranoica o resto da noite. Eu me sentia segura dentro de casa, com todas as portas trancadas e tudo mais, mas também tinha a sensação de estar sendo vigiada. O que aquele homem poderia querer que não fosse algo assustador? A noite passou sem mais sinais dele, e o mesmo aconteceu no dia seguinte. Ele não bateu na porta, e eu esperava que talvez realmente não fosse nada com que me preocupar. No dia seguinte, eu estava de folga, e seria o último dia que minha irmã estaria fora. Passei a maior parte do tempo dentro de casa, apenas relaxando, lendo e assistindo YouTube. De vez em quando eu espiava pelas janelas, só por precaução, mas nunca via nada. Por volta das 20 horas, eu estava assistindo TV quando ouvi algo raspando no lado de fora da casa. Parecia um galho arranhando o revestimento. Levantei-me rapidamente e abri as persianas, vendo o arbusto bem embaixo da janela balançando, e ouvi vagamente passos correndo para longe. Não consegui ver mais nada no escuro. Senti como se fosse vomitar. Com certeza era o mesmo homem. Mas por quanto tempo ele esteve ali? Ele estava sentado nos arbustos, tentando me observar pela janela. Eu estava tão confusa que não sabia o que fazer e acabei ligando para minha irmã. Felizmente ela atendeu e tentei explicar o que estava acontecendo. Acho que estava falando rápido demais para ela entender. E no meio da conversa, houve uma batida na porta. Não atendi, mas o homem começou a chamar e a bater muito forte. Ele pediu para eu deixá-lo entrar e tentou me manipular emocionalmente, dizendo que estava machucado. Depois ele inventou desculpas para estar do lado de fora da minha casa
e começou a se desculpar por tudo. Ele continuou a bater na porta. Era assustador e perturbador o quão desesperado ele estava para eu abri-la. Claramente havia algo errado com ele. Minha irmã me disse para ligar para a polícia imediatamente. Então desliguei e fiz o que ela disse. O homem ficou ali por mais uns 5 minutos, ainda tentando me convencer a deixá-lo entrar antes de finalmente sair correndo. O que ele realmente queria é um mistério, assim como por quanto tempo ele estava me perseguindo. Ele pode ter descoberto que minha irmã estaria fora a semana inteira. De qualquer forma, não o vi desde então. Espero que tenha acabado. Desde pequeno eu sempre fui bastante rebelde. Não gostava de estudar de jeito nenhum, só ia à escola para jogar futebol e brincar com meus amigos. Aos 15 anos deixei a escola porque sentia que aquilo não era para mim. Foi uma decisão que meus pais respeitaram, mas disseram que eu precisava arrumar um trabalho. Aceitei sem problemas e, não demorou muito, consegui um emprego em uma construtora, onde fiz muitos amigos. Trabalhei como pedreiro por 6 anos. Ali aprendi muitas coisas e acabei me afeiçoando ao trabalho. Infelizmente, alguns anos depois, meu chefe me informou que a construtora havia falido, o que me obrigava a sair e procurar um emprego mais estável. Com pesar, agradeci ao meu chefe pelo que aprendi e contei a situação à minha família. Meu pai e meu tio são caminhoneiros com mais de 20 anos de experiência e eles queriam que eu seguisse a tradição. Que tal procurar um emprego como caminhoneiro? Por essa área há muito trabalho e você pode se empregar em uma empresa que te pague bem, disse meu pai. Pensei nisso por uma semana e não me pareceu uma má ideia. No final aceitei, pois já sabia dirigir caminhões pesados graças aos ensinamentos do meu pai e tios. Com isso e a boa reputação deles, não tive problemas para encontrar trabalho. Depois de procurar por um mês, finalmente consegui ser contratado. Uma empresa de legumes queria meus serviços, e vendo o bom salário, aceitei sem pensar 2 vezes. As viagens eram bastante tranquilas. Eu tinha que ir às segundas, terças e quintas-feiras até Ribeirão Preto. Quarta e sexta-feira eram os melhores dias, com viagens ainda mais rápidas, pois ia até Uberaba. Para ser sincero, estava muito feliz. O pagamento era excelente e as viagens tranquilas. Eu me sentia cheio de energia para começar meu novo ofício. Os primeiros 2 meses foram bastante normais. Nada fora do comum aconteceu. Como esperado, fiz as entregas requeridas e rapidamente fui ganhando a confiança dos meus colegas e chefes. No entanto, uma noite, algo que jamais esquecerei aconteceu, algo que me marcaria para o resto da vida. Isso aconteceu em uma quarta-feira. Eu tinha que ir até a Santa Casa para entregar uma carga de vegetais. Deveria sair às 10 da noite, o que tornaria a viagem solitária. Por sorte, eu tinha minha música, que sempre me fazia companhia. Sem mais, subi no caminhão e comecei minha viagem. Eu estava dirigindo havia 1 hora, chegando a uma parte bastante perigosa da estrada, mais escura e estreita que o resto, cercada por uma floresta densa. Ao redor, não havia casas e muito menos pessoas. Os primeiros postes de iluminação estavam a vários quilômetros. Estava dirigindo com cuidado, até que, à distância, vi um vulto escuro saindo do mato. Conforme a distância diminuía, percebi que era um homem, quase nu, rastejando como um animal de 4 patas. A visão já era perturbadora por si só, mas ficou ainda mais quando percebi que ele estava vomitando o que parecia ser sangue, enquanto se movia cambaleando. A primeira coisa que pensei foi que se tratava de alguém ferido, ou talvez um bêbado que estava nas últimas. Seja como for, era preocupante e estranho o fato de que alguém estivesse no meio do nada.
Antes de chegar ao sujeito, parei e desci do caminhão. Algo que agora pensando bem foi muito ingenuidade da minha parte, especialmente sabendo sobre a vida dura que vivemos nas estradas. A única coisa que posso dizer é que eu era um novato, sem experiência. Naquele momento só pensava que aquela pessoa precisava da minha ajuda. Enquanto me aproximava, pude ver como o sujeito se contorcia de forma assustadora. Ei, amigo, você não parece estar muito bem. Quer que eu te leve até a cidade? Perguntei com um pouco de desconfiança. Mal terminei de falar e ouvi o sujeito emitir sons aterrorizantes, como se tentasse respirar, mas não conseguisse. Imediatamente comecei a recuar, com a intenção de voltar para o caminhão. Nesse momento, o homem parou de tentar respirar e fixou o olhar em mim, levantando-se. Fiquei petrificado. Seus pés estavam torcidos e parecia que ele mal conseguia se manter em pé. Seu olhar refletia um ódio que eu nunca havia visto em ninguém na minha vida. Sentia que, a qualquer momento, ele se lançaria sobre mim para me matar. Mesmo querendo desesperadamente sair dali, não conseguia me mexer. Meu corpo não respondia, e creio que não era de medo. Algo não me deixava se mover. Só consegui sair desse estado depois de ver o rosto do homem se desfazendo, como se tivessem jogado óleo quente sobre ele. Ele exalava um cheiro horrível enquanto o sangue começava a escorrer do seu nariz e boca. Como se a situação mal tivesse começado, aquela coisa começou a rir, certamente se divertindo com o medo que via em mim. Virei-me e corri de volta para o caminhão. Entrei e arranquei às pressas, vendo pelo retrovisor aquela pessoa ou coisa parada à beira da estrada. Eu estava com o coração acelerado e quando achei que tinha deixado tudo para trás, ele surgiu ao meu lado, como se fosse fácil acompanhar a velocidade que eu estava. Mesmo com os pés torcidos, aquilo corria normalmente e rápido. Estive em uma espécie de perseguição por alguns minutos, até que finalmente o perdi de vista. Alguns minutos depois, cheguei a uma lanchonete para tentar me acalmar e superar o susto que tinha acabado de passar. Quando desci do caminhão, vi que havia arranhões perfeitamente marcados em um dos lados do veículo. Assustado demais para ficar mais um minuto do lado de fora, entrei no local. Todos me olharam com espanto. Notei que fizeram silêncio assim que cruzei a porta. Ei, amigo, o que aconteceu? Parece que você está passando mal, disseram dois caras que se identificaram como colegas de profissão. Notei pela expressão deles e pelo tom que falavam de brincadeira, mas logo ficaram sérios ao notar meu rosto pálido de medo. Foi então que decidi contar o que havia acontecido, sem esperança de que acreditassem, mas apenas para desabafar. Quanto tempo você está nessa de ser caminhoneiro? Perguntou um deles. Uns 2 meses. Por quê? Já entendi. Você deveria tomar mais cuidado. Eu e meu colega também já vimos essas coisas. Às vezes eles simplesmente aparecem em uma curva da estrada e ficam te olhando, embora outros digam que eles se jogam na frente do caminhão para causar acidentes. Conversamos mais um pouco, mas logo trocamos de assunto. Fiz minha entrega e voltei para casa sem mais ocorrências. Essa foi a única vez que presenciei algo dessa magnitude.